Do digital ao real, a extensão da verdade que ninguém vê. O dia-a-dia aliado ao íntimo dos maiores nomes do panorama nacional do hip-hop. Agora, em formato comentário. Real Talk. Eu tenho uma frase que eu digo que é tipo, as palavras podem ser as mesmas, mas não são o mesmo vindo de bocas diferentes. Estás a ver? Então, Eu família, vosso boy Monster, Real Talk, sejam bem-vindos à minha residência. No Bay. Respeito, nigga. Quem repete dá do peito, yeah, I'm that nigga. Cascudo desmiúdo, não reduzo o conteúdo, uso e abuso do estúdio. Eu e os meus distúrbios. É mais um ano que a matança não cansa, o facto é mais gordo da graça. Sinceramente, eu vou dizer, sou uma pessoa muito chata, muito difícil de lidar para quem está comigo 24/7, porque eu tenho muitos distúrbios, tenho muitos pesadelos, estás a ver, e sofrendo de insónias. Eu sou uma pessoa que se preocupa muito com o dia da manhã, com o bem-estar dos meus, se eu vou dar continuidade ou vou conseguir dar sustentabilidade à minha família, porque eu sou um homem muito de família. Sou uma pessoa que não consegue ser desleal, está em mim, não consigo mesmo. Embora que já teve situações que eu tentei por causa de pessoas que mereceram, mas não consigo mesmo, já está em mim. Sou uma pessoa muito de família, muito dos meus, e persistente e visionário, porque vindo do cotidiano onde a gente veio, do meio de onde a gente veio, estás a ver, ver para além do que as outras pessoas viam, porque elas já tinham definido como é que nós seríamos no futuro, mas só que alguém me dizia que eu seria, ou tinha capacidades de ser mais do que aquilo que diziam que eu seria, estás a entender? Então, uma pessoa que acreditou numa visão, que deu, graças à sua persistência, graças à sua teimosia, deu continuidade a essa visão, e hoje em dia é respeitado não só como artista, mas também como homem, devido às poucas conquistas que essa trajetória me deu, estás a ver, essa teimosia me deu. O meu maior projeto é ser homem, estás a ver, é sustentar a minha família, estás a entender, é ser melhor pessoa cada dia que passa. Melhor eu, não é melhor pessoa, é melhor eu. Estás a ver, para mim, para os meus, estás a ver, porque isso de ser melhor pessoa, melhor pessoa é tipo, queres agradar os outros. Não, eu quero agradar a mim mesmo, porque se eu estiver bem, eu sei que as pessoas à minha volta vão estar bem, estás a ver. Graças a Deus, eu sendo filho da África, mas a minha adolescência toda, a minha vivência toda como homem foi feita em território adjacente, na casa da madrasta, a Tuga que me ensinou muito como homem, estás a ver. Então eu sou a ponte de duas realidades, estás a entender? E eu não tenho um público-alvo. Eu acho que o público que mais me segue é o público que sente e percebe a mensagem, estás a entender? Porque ao longo dos anos eu fui vendo que isso de público-alvo, para mim, na minha trajetória, passou a ser fantasia, porque eu antes, quando comecei a cantar, eu fazia tipo people da minha zona, estás a entender? Mas só que na minha zona eu reparei que eu recebia mais ódio, tipo, não é bem ódio, mas era tipo aquela realidade tough, era tipo para te... Inveja? Não digo inveja, é tipo, é para te endurecer, presumo eu acho que é isso, que é para te endurecer, tipo, para te fazer, para ver do que é que tu és feito, estás a entender? Então eles não davam sangue logo do início, estás a ver? Eu comecei a receber esse love, a ter percepção daquilo que eu faço, quando comecei a sair da minha zona de conforto, quando saí mesmo da linha de Sintra, fui para outras cidades, comecei a descobrir o poder da música, o poder das palavras, estás a entender? E eu, primeiramente, para ser aceito na minha própria zona, eu tive que ser bem recebido noutras, estás a entender? Para eles verem, tipo, não, ele afinal sabe aquilo que faz, estás a ver? Ele está-se a mover, ele está a ser bem recebido ali, a mensagem dele está a ser bem recebida ali, ele está a levar o nome da zona ali, e assim sucessivamente, estás a ver? Só aí é que começou a haver uma certa valorização naquilo que eu faço na minha própria área de residência. Vou dizer uma cena. Para as pessoas também perceberem, para vocês também perceberem. O Monster não é uma personagem, entendes? O Monster, antes de ser o Monster, é filho, é irmão, é sobrinho, é pai, estás a ver? É homem, estás a entender? Então, independentemente da área, da zona de conforto, eu vou viver consoante os meus ideais como homem.
estás a entender? Não como artista, estás a ver? Eu sinto que a minha arte segue a minha vida, não o contrário. Não é a minha vida que segue a minha arte. Não pode, eu não posso deixar que isso aconteça. A partir do momento que eu deixo que isso aconteça, eu vou começar a perder o tato das pessoas que sempre estiveram lá desde o início, que até hoje me dizem, tipo, pode ser bom, é gratificante ver eu te acompanhar desde o início e tu continuas com a mesma essência. Logicamente mudaste algum discurso porque vem com a vida, vem com a maturidade, estás a entender? Mas a essência está lá, estás a entender? E eu quando deixar de ter a essência, meio caminho andado para parar de fazer o que eu faço. Porque eu dependo disso, estás a entender? Então, respondendo à tua pergunta, seja momento de pressão ou não, eu sou sempre eu. Porque o monstro não é personagem. Porque ela tá longe de receber qualquer notícia que envolva problemas com a polícia. Porque eu tô longe a papar rabutas na província. Antes não via bi, se calhar porque antes não havia bi. Agora por causa daquilo que fazemos nos chamam para estar no VIP. Eu faço dinheiro com o Trafulha até hoje. Atenção, eu faço dinheiro com o Trafulha até hoje. Mas o Trafulha, honestamente falando, na altura, não mudou nada, atenção no que eu vou dizer, não mudou nada porque eu não tinha maturidade suficiente para perceber a repercussão que aquilo teve, estás a entender? Só anos depois, é que eu dei conta que aquilo afetou uma geração, estás a ver? Afetou uma geração quando veio a geração do drill e aquilo já tinha sido feito há bastantes anos atrás, estás a ver? Mas só que na altura eu não pensava dessa forma. Na altura eu vi o Trafulha como... Se tu reparares, o Trafulha não tem nenhum projeto. Nós lançamos o Trafulha porque eu faço isso todo dia, whatever. Isso aconteceu tipo esporadicamente. Mas só que foi uma altura que eu estava na estrada, eu não tive tempo para pensar nisso tudo. Se tu reparares no videoclipe, tem filmagens que eu fiz no Algarve, tem filmagens que eu fiz no Porto, tem filmagens que eu fiz em Angola, eu estava na altura de estrada, grind, não estava a parar para pensar no tipo, na receptividade que o people teve em relação à música. Eu não parei para pensar nisso, porque quando eu parei para pensar nisso, eu comecei a diminuir a minha produtividade. Porquê? Porque eu deixei o ego falar mais alto. Teve uma altura, quando eu parei para analisar, eu comecei feeling myself. Estás a entender? Feeling myself no sentido de comecei a ouvir muitos elogios, a dar ouvidos a muitos elogios, estás a entender? E isso me desconcentrou, estás a ver, um costo do foco, estás a entender? Então, na altura do Trafulha, eu não estava a parar, mano. Nós tínhamos o estúdio em casa, nós fazíamos, sem exagero, provavelmente 20 músicas por dia. Éramos 6 artistas, para aí 20 músicas por dia. Se calhar mais até, estás a entender? Mas por dia era tipo, faz um refrão, aquele tem um verso, aquele tem não sei o que, tem uma ideia, tem uma melodia. E era assim, os dias eram assim, nós nem parávamos para pensar nisso, estás a ver? A minha responsabilidade faz com que eu veja o Trafulha de outra forma, vejo como uma responsabilidade. Hoje em dia até tipo, e já na altura já dizia, mas por outras palavras, com outro tipo de mensagem, né? Mas eu já dizia que o objetivo é keep moving, estás a ver? Sai da tua área de conforto. Há muito para se espreitar, pula, espreita, ainda sobe, ainda um coxa o muro, vê. Nós homens, nós somos muito leões de espírito, estás a entender? E o leão, quando tá ferido, o leão procura a sombra mais distante, estás a ver? Para se curar. Ele não quer que ninguém, ele não quer que a alcateia veja que ele está ferido, que ele... Não. Porque a posição dele não lhe permite, estás a entender? E eu mostrar, ir abaixo com eu não gosto de ti, para mim tu és podre, pronto. Eu mostrar, ir abaixo com eu não gosto de ti, para mim és podre, para mim não cantas nada, eu estou a dar exatamente aquilo que eles querem. E eu não dou o que eles querem. Tombar aqui está rijo, mais 10 anos, rijo, está mesmo rijo. Podes ir tu desde caneta, desde articulação naquilo que eu falo, porque eu antes não me dava tão bem com entrevistas, porque, sei lá, talvez por não saber articular tanto uma verdade, estás a ver, porque é muito straight up, tipo, há certas coisas que tu tens de saber articular para as pessoas terem uma maior percepção da tua mensagem, estás a entender? Porque nem todos vão entender calão, entendes? Então, é mais ou menos por aí. Them niggas can't fuck with me. They can fuck with me. É por isso tentam mandar abaixo. They can fuck with us. Dope Music é label, FSF for life. 5 anos atrás o Monster era um gajo muito louco, mano. Era um jovem que não media
as consequências, estás a entender? E quando tu não medes as consequências, tu passas de... tu transformas a liberdade em libertinagem, estás a ver? Porque a tua liberdade acaba quando começa a do outro. Então, o Monster há 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, era um jovem que não media nada disso. O objetivo é dar continuidade ao meu legado e aumentar o lar, aumentar a família, aumentar a produtividade da música e futuramente, se Deus quiser, né, dar início a outros negócios para além da música, só que não vou estar a revelar aqui certas ideias, estás a ver? Porque ainda são ideias. Gajo é mau. Isso não vão deixar de falar. Gajo é mau. Ele é mau mesmo, no que ele escreve, no que ele diz, da maneira que ele executa, ele é mau. Isso eu não permito que seja o contrário, estás a entender? Porque lá está, o meu meio não me deixa ser o contrário. O meu meio não me permite, não me dá espaço para tal. Estás a entender? Eu vou-te contar um episódio bem engraçado na minha carreira. Estávamos em Angola, estádio da Cidadela, show do King. Aquilo tinha capacidade para 11 mil pessoas, ou 10 mil pessoas. Acho que aquilo tinha 12 ou 13 mil. Estás a entender? Estava acima da lotação, pessoas lá fora, não sei o quê. Nós chegamos nos camarins, para passar pelos camarins, tu vês a multidão na rua, aquilo estava fervoroso, aquilo, mano, é difícil de pôr em palavras, estás a entender? Pessoas a baterem no carro, a pularem para cima do carro e todo esse tipo de imagem que tu possas meter à frente. Chegamos nos camarins, entrevistas e tal. Antes de começar o show, o Angie me diz: moça, tu vais abrir. Eu fiquei assim, hã? Eu estou-te a dizer moça de há 7 anos atrás. A Angie disse: moça, vais abrir. Eu nunca atuei para tanta gente. Eu disse: o que é que eu vou fazer aqui? Eu abri sozinho. O que é que eu vou fazer aí? 12, 13 mil pessoas. O que é que eu vou fazer para alimentar aquelas... Durante quanto tempo? Vais atuar sozinho durante 10 minutos. O que é que tu vais fazer para alimentar aquelas 12 mil... Minha vida! Eu estava a tremer, meu irmão. Estava a tremer. Eu estou-te a dizer mesmo shaking. Eu estava a tremer, basei. Eu estava assim com o microfone. Porque o Cota Samu deu rala. Vocês estão prontos? Não sei o que. Eu ouvi aquilo. Fiquei assim. Estava assim, por tudo que é mais sagrado. Eu estava assim, com o microfone na mão, estava assim. O que é que eu vou fazer? Quando ele meteu o play, pum, entrou o banga. A coluna abriu. Eu disse, eu vi, mal a coluna abre, eu começo a correr para o palco. Eu disse, don't give a fuck, o que é que eu vou fazer? Deixa só ir, vou seguir o meu instinto. Blood, comecei a correr para o palco, a correr de um lado para o outro, a correr mesmo. O people a gritar, eu dentro de mim a dizer, onde é que eu estou a buscar essa energia toda? O people, olha, aqueles 10 minutos passaram tipo em 2 minutos, a mim pareceu 2 minutos, mas disseram que eu tive 10 minutos no palco. A partir daí eu comecei a ter percepção que é normal tu teres medo, é normal tu tremeres, porque se tu não tremes, tu nunca foste posto assim num momento de pressão, mesmo de verdade, tu tens que tremer mesmo. O objetivo não é não teres medo, o objetivo não é não tremeres, o objetivo é tu saberes lidar com isso. Esse é o objetivo e tu com o tempo tu vais saber lidar com isso constantemente. Porque até hoje eu tremo em certas situações, eu fico tipo, não é tremer já como antes, mas é tipo, tu tens aquele receio porque se correr mal, porque se tu não tiveres esse tipo de preocupações, tu não amas aquilo que tu fazes, estás a entender? Tu tens de ter esse tipo de preocupações, isso vai te tornar mais atento, estás a ver? Mais eficaz, mais perspicaz naquilo que tu fazes, é tipo, não, tu vais olhar para o palco, vais ver já a situação do palco, vais começar a ver, não, o palco está escorregadio, ok, então não posso ir já goloso, tenho que manter a postura, estás a ver? O palco é muito grande, ok, então vou dar uma corrida só para manter o people mais animado, então tu vais tornando mais perspicaz naquilo que tu fazes, estás a entender? E foram esses testes que os meus mais velhos me propuseram, estás a ver, que tornaram de mim isso que eu sou hoje, estás a entender? E um gajo é grato for life, é por isso que é festa. Meu nigga diz não pensa muito nisso, toma laira. Eu tenho. Não tenhas medo das alturas, nigga, let's get high.
Eu nunca disse isso, marcou na negativa, porque foi na altura que eu comecei a ficar muito confortável com aquilo que eu faço, estás a ver? Comecei a ficar mesmo confortável, aquilo de dar ouvidos a muitas pessoas, elogios, não sei o que, eu fiquei muito, muito confortável. Aquilo me marcou na negativa, porque eu comecei a ficar muito viciado no MD, na pedrinha. Comecei a ficar muito viciado. Viciado, tipo, não estava a ter noção, já não estava a ter noção de como lidar. Estás a ver? É nice e é elegante quando tu estás com a estala, mas tipo, tu mantens a tua postura, é sempre elegante, estás a entender? Agora, quando tu já começas a menosprezar a tua área de trabalho por causa da estala, isso aí é que já começa, já estás a dar motivos para te apontarem o dedo, esse gajo é drogado, esse gajo é isso, estás a entender? Tu já estás a dar razões para o estereotipo, estás a entender? Então, um momento que me marcou na negativa foi quando eu fiquei tão instalado que eu nem sequer consegui atuar. Tipo, não consegui atuar de não ir ao show. Eu estava em cima do palco e estava tipo, não estava a conseguir atuar. Tipo, e aquilo foi horrível. Aquilo me marcou para a negativa. Cá em Portugal, no Algarve. E nós tínhamos todos saído da zona, equipa grande, Garinas, dreads, estava tudo bem, um corredor do hotel todo para nós, Garinas que vieram do norte para ir para o Algarve connosco, também alugaram quartos no mesmo hotel, no mesmo corredor, aquele corredor era só nosso, portas todas abertas, colunas no corredor, estava tudo bem, mano, estava tudo bem. O problema é que teve a excelente ideia de antes do show, tinha que ser o mais bad. Tem que beber, todo mundo também tem que ficar bêbado. Aquilo me marcou na negativa, marcou, e desde então eu fiz os possíveis para que isso nunca mais acontecesse, porque me senti muito envergonhado, porque foi em frente de pessoas que eram muito importantes para mim. Não, eles não se sentiram prejudicados, eles se sentiram envergonhados, porque nisso tudo quem sai maior prejudicado disso tudo sou eu, estás a entender? Eu estou-te a dizer que eu saí do palco, no meio do trafulho, eu saí do palco porque estava com calor. No meio do trafulho, o people a me seguir, eu saí da discoteca, e eles me seguiram. Então, moço, o que é que se passa? Moça, estás bem? Não, estou com calor, vamos. Comecei a fazer isso, não, estás a entender? Tipo, e aquilo foi tão vergonhoso para mim, estás a ver, que eu fiz os possíveis para aquilo nunca mais voltasse a acontecer. Estás a entender? E foi um momento mesmo que me marcou-se, dos poucos momentos, das poucas situações que, se eu pudesse mudar, mudava. As pessoas é que escolhem aquilo que elas decidem acatar, estás a entender? Eu vou-te dizer, eu não sei que condição é que tu estás da vida no momento, estás a entender? Porque tu podes estar em modo de sobrevivência. Em modo de sobrevivência tu podes estar tipo by any means necessary, estás a entender? E eu não sou ninguém para julgar isso, porque eu já vi o que isso é, estás a entender? Então conselhos é muito complicado, porque eu não sei a realidade da pessoa que vai ouvir, estás a entender? Porque eu já tive de fazer coisas erradas para poder dar certo para muita gente, estás a entender? Então, isso de conselho, a única coisa que eu tenho para dizer é: tudo tem consequências. O objetivo é nós sermos homens suficientes para saber lidar com elas. Todos nós temos que ser interesseiros, estás a ver? Se eu não ouvir pessoas interessantes, eu rejeito-me a ouvir, estás a ver? Se não for alguma mensagem, alguma melodia, algo que eu possa arrecadar daquela pessoa, eu rejeito-me a ouvir, estás a entender? Mas só que eu não vou estar a divulgar aqui artistas que eu me rejeito a ouvir, porque eu não quero descredibilizar o trabalho de ninguém. Cada um tem o direito de ser o que é, de fazer o que faz. Agora, tem muitos artistas que eu gosto de ouvir. Estás-te a referir quem? Ao Dizzy e ao Big Baby? Ao Dizzy, por exemplo? Não. Tipo, não me dou mal, simplesmente não me dou. Já não falo com o Dizzy há uns 2, 3 anos. É meu irmão, mas já não falamos há bué. Modred foi um momento, estás a entender? Eu duvido que haja um Modred 2, duvido mesmo, com todas as minhas forças duvido. Porquê? Porque aquilo é um momento em que estávamos os dois na estrada, estávamos juntos 24/7, tivemos os filhos nasceram no mesmo dia, nós no palco, estás a entender? Então foi um momento muito único, um momento
esse que é muito difícil de duplicar, estás a ver, para fazer um Modred 2. Porque hoje em dia nós, para além de sermos irmãos, né? Para além de sermos irmãos, é o irmão que a vida me deu e isso não dá para rejeitar, não dá para negar, a história está aí, toda a gente sabe. Mas só que nós, hoje em dia, não somos dreads. Estás a entender? Porque eu não falo com ele há 3 anos, como é que eu vou fazer o Modred 2? Vamos fazer como? Com que cara? É que eu não consigo mentir a minha audiência, eu não minto os meus fãs, estás a entender? Então, como é que iríamos fazer um Modred 2? Se ele hoje em dia não é Modred? É meu irmão. Realce, é meu irmão, mas não é Modred. 2023 é meu... No ano passado ele lançou o álbum do ano, mano. Vai perguntar as ruas. Mas 2023 também é o teu ano, então. 2023 vai ser o ano da Dope Music. Vai ser o ano da Dope Music. Vai ser o ano da Dope Music. É sempre. É sempre. Durante os últimos anos, só que as pessoas não reparam. As pessoas não reparam, mas às vezes não, porque é normal não falarem, porque isso... Estás a ver uma cena que é tão notória que já não é preciso tu falares. Porque às vezes quando tu falas parece ou tu estás a ser dick rider, estás a ver, ou então tu estás a ser egocêntrico. Tu como pessoa dizes isso, tipo de boca cheia, vai parecer que tu estás a ser egocêntrico. Mas não, vai ver os anos, recua o tempo e diz os anos que não foram da Dope Music. Vamos falar desde o Prenda 1, Prenda 2, Prenda 3, Cozinha Aberta 1, Cozinha Aberta 2, Cozinha Aberta 3, vou-te falar Canto da Música, Meia-Noite, mano, vou-te falar do Pro Evolution 1, Pro Evolution 2, vou-te falar do Problema, vou-te falar do Privilégio, vou-te falar da Atitude, vou-te falar do Padrinho 1, Padrinho 2, Padrinho 3, mano, agora vamos dizer, não é o ano de quem? Mano, come on, man, quem é que faz isso? Nessa altura do royalty royalties de plataformas digitais, quem é que pega o primeiro álbum e disponibiliza no YouTube, assim, para vocês? E tem cópias. E tudo isso foi pago. Masterização, capa, tudo, vídeos, tudo é pago. E é disponibilizado assim, for free para as pessoas. Quem faz isso? Dope Music, mais nada. Um sonho realizado, uma etapa. Podes abrir. Yeah. Se tu reparares, aqui os distúrbios mentais do monstro, certo? Tem aqui a fotografia, o tempo a mistura e masterização, artwork, directed by Will Soldiers, né? Mas tu tiras aqui, vem a máquina por trás. Estás a entender? A máquina por trás está aqui, na back. Diz-me se tu já viste uma tracklist assim. Aquilo não tem numeração, não tem nada. Mas tem um texto. Os distúrbios levaram-me para outro lado do muro, aonde tu não me julgas e eu não te julgo, aonde o flex é apreciado e quando a meia-noite chega, ela atende. E é um cúmulo viver essa bela fantasia, pois foi na casa da madrasta que esse psiquiatra conquistou o seu troféu. Luís Silva. Motherfucker. Dope Music, motherfucker. Ai, meu Deus. Às vezes falar dessa forma parece... Mas eu adoro trabalhar com a minha equipa, porque, sinceramente, eu sendo mais novo, no meio de tantos mais velhos, eu aprendo tanto, e é o que eu tento passar a minha faixa etária. É por isso que às vezes eu não gosto de chilar com pessoas da mesma faixa etária que eu, porque o que é que eu vou arrecadar dali? Não é descredibilizar, logicamente... Não acrescentam tanto, não é? Não é? Pronto, acrescentam sempre, estás a ver? Mas só que, lá está, nós temos que ser, ao longo dos anos, nós temos que ser interesseiros, mano. Nós temos que ser interesseiros. Eu tenho que arrecadar alguma coisa a ti. A tua garina para estar contigo, ela tem que arrecadar alguma coisa a ti. As mulheres têm que ser interesseiras, elas têm que ser interesseiras. Porquê? Porque têm que ter homens interessantes na vida dela, que lhes façam ver outro tipo de visão, outro tipo de knowledge, outro tipo... Sei lá, mano, faz-me ver qualquer coisa que outra pessoa não faça. Porquê que eu tenho que escolher a ti, estás a entender? E eu estou no meio de mais velhos e eu... Todos os dias aprendo, estás a ver? Mesmo não estando com eles, eu todos os dias aprendo com eles. Mesmo chamada, mensagens, vejo entrevistas. Tipo... Yo! Foi mais um episódio do Real Talk, 12º episódio, um episódio especial juntamente com a minha equipa favorita, Miguel Gaspar, Real Talk, Volstar Tuga, nosso boy Monster.
Fiquem sintonizados, hein? Então não Foi. me irrita, uma advogada pedi mais guita. Recebi uma chamada, perdi outra assist. Outro mano de cani sem ter visita. Então não arrisca, é morte do artista. Fica na net e likes no Insta. Fica nas publicações do Twitter. Que é matador, a gente te estriba.